Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Sheila. Bom dia, querido amigo. É um prazer estar com vocês nesse que é o primeiro programa, né? Iniciamos hoje um programa muito especial, preparado especialmente para você, né, Sheila? Ao redor de toda a divisão sul-americana da Igreja de 27º Dia, todos estão engajados nesse programa dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Sim, Cleiton, e este ano, né, nós estamos com o tema da nossa revista, que é uma preparação para a vitória final. Olha, bem propício mesmo, né? E durante os 10 dias nós vamos revisar aqui os temas do livro O Grande Conflito. E este ano nós teremos uma grande distribuição, este ano e no ano de 2024, uma grande distribuição, uma grande tiragem, para que todas as pessoas retenham no seu lar o livro Grande Conflito. Então, nós vamos começar aqui, nesses 10 dias, estudando um pouquinho alguns trechos, mas nós queremos motivar a todas as pessoas para que leiam todos os dias, leiam o livro todo, né, durante todos os dias que nós estivermos aqui, durante todo este ano, para que quando nós entregarmos para as pessoas, nós realmente possamos testemunhar daquilo que nós estamos distribuindo, não é mesmo, Cleiton? Exatamente. Então, querido amigo, você que nos assiste por essa transmissão e você que também vai nos assistir posteriormente, eu quero te convidar a desde já espalhar essa mensagem. Então faz o seguinte, compartilha esse link, deixa seu like, porque isso ajuda a deixar esse conteúdo relevante e chegar até mais pessoas, né? Existe um material preparado especialmente para você nos acompanhar. Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar no chat a frase assim, eu quero, tá bom? Deixa lá no chat a frase eu quero e o nosso suporte vai deixar um link para que você possa acessar o conteúdo nas plataformas digitais.
tá bom? E se você é daquele que talvez não gosta muito de acessar isso digitalmente, você pode entrar em contato conosco que nós podemos fornecer o material de forma impressa, né, Sheila? Ontem a gente recebeu na igreja, nós que estivemos, né, as pessoas que estiveram lá receberam na igreja esse material aqui impresso. Tem a revista com todos os temas da semana. E hoje nosso convidado, o primeiro convidado de hoje, não é, Cleiton? Quero apresentar. Que honra, né, Sheila? Sim, uma honra. Nosso convidado de hoje é nosso excelentíssimo pastor Rafael Reis, sempre nos agraciou com a palavra de Deus, com experiências extraordinárias. E aí, pastor, dá sua saudação para nós, por favor. Bom dia, Cleiton, bom dia a todos os guerreiros aí do Primeiro Deus, bom dia, Sheila, que alegria estar aqui com vocês. Começar o dia na presença de Deus não é um sacrifício, é um privilégio que nós temos, de Deus se manifestar para cada um de nós, se colocar diante de nós, e nós desfrutarmos dessa presença abençoadora do nosso Deus. Realmente é muito bom. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu, gente? E que privilégio, hein, pastor, nós termos você aqui conosco nesse primeiro dia, e hoje é o dia do seu aniversário. Deus te abençoe. Eu quero deixar uma frase aqui da palavra de Deus que diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Que lindo, pastor, que você seja este homem cujo coração realmente esteja diante de Deus. Deus te abençoe, querido pastor. Amém, amém. Muito obrigado. Obrigado, Sheila. Obrigado, Cleiton, pelas felicitações. Tá certo, pessoal. Bom dia a todos que estão aqui no Primeiro Deus. Estamos iniciando esses 10 dias de oração. Quero mandar um abraço aí para todo mundo que está no chat: a Andréia, a Cristiane Soller, a Mil, a Marlene Mendes, Marta, a Gerlane, a Thelma, a Edna, a Esther Bughelli, o Roverson, a Cris Parisi, o JSE Plásticos também, Cláudia Patrícia, todos vocês são muito bem-vindos. Recebo vocês aqui no meu coração agora também. Antes de mais nada, eu quero começar com vocês aqui, lendo os 3 primeiros textos desse nosso estudo, que são importantíssimos para a gente embasar o nosso pensamento e a nossa discussão da frente, tá bom? Então, eu vou começar lendo com vocês aqui o primeiro texto mencionado no estudo, o estudo 1, que tem como título Futuro Profetizado, e diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Esse primeiro texto aqui, ele nos dá um conselho. Se a gente escutar e crer no Senhor e nos seus profetas, nós não só estaremos seguros, mas seremos bem-sucedidos. São 2 construtos que sempre se remetem ao futuro. A gente tem preocupação com segurança futura e com o sucesso, possível sucesso ou não sucesso futuro. O segundo verso mencionado, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3 a 5, diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estarão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Olha que interessante, falando a respeito do futuro, quando o mundo dizer que existe paz e segurança, a gente não se ilude, porque a gente sabe que virá repentina destruição. E nós não temos que temer essa destruição, porque nós não somos filhos das trevas. É uma promessa.
segurança está baseada na nossa natureza, a nossa origem, tá? Nós somos filhos. E o terceiro verso base para esse estudo se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, do verso 35 a 39, que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ótimo. O que nós observamos aqui nesses 3 versos são elementos essenciais para pensarmos em futuro. O nosso futuro é um futuro profetizado, ou seja, é um futuro já pré-determinado. As coisas que acontecerão já foram profetizadas. E quando algo é profetizado, é um reforço de que Deus está controlando esse futuro, esse tempo em que a gente não está, a gente não vive ele ainda, mas Deus está reforçando a ideia de que Ele está controlando esse tempo. Não que Deus não esteja controlando outros tempos que não exatamente foram profetizados nas Escrituras Sagradas, mas Ele está reforçando a ideia de que o seu e o meu futuro foram já colocados debaixo da tutela dele. E essa ideia, ela deveria trazer para a gente segurança. É por isso que é tão importante para o adventismo do 7º dia entender e ter a visão profética dos tempos. Entender que os tempos que estamos vivendo, eles foram profetizados. E isso não deveria gerar insegurança em nós. Isso não deveria gerar em nós um sentimento de desespero e preocupação pelo tempo que a gente vive, que é um tempo ruim, uma sociedade ruim, uma situação caótica. Não deveria gerar espanto e também não deveria gerar insegurança. Muito pelo contrário. Nós deveríamos ficar inseguros se fôssemos das trevas. Nós deveríamos ficar com medo se fôssemos filhos do diabo. Mas nós somos filhos de Deus. Somos filhos da luz, não das trevas. E é por isso que nós não tememos o futuro e nem o presente que estamos vivendo, que um dia era o futuro de alguém. Porque nós sabemos que a nossa segurança está na confiança na palavra de Deus, ou seja, nos profetas, e também no Senhor, que controla o tempo, que conduz todas as coisas e coloca a história debaixo ali da sua tutela. E também, ao mesmo tempo que nós não podemos ficar com medo do caos que estamos vivendo, ou do caos que o futuro pode fazer, nós também não podemos ter esperanças ilusórias. Nós não podemos se apegar nessa paz e segurança que o mundo promete. O mundo promete paz e segurança através de ações naturalistas, de preservação do meio ambiente. Não é? O mundo não está muito baseado nisso hoje, né? Os militantes das questões ecológicas, tentando preservar o mundo, preservar as fontes das águas, os recursos naturais. E tudo isso é bom mesmo. A gente tem que preservar mesmo. Mas a gente não pode se iludir com essa militância que existe. Porque o que eles estão querendo oferecer para a gente, eles não podem. Essa paz e segurança que o mundo oferece, ela não é a nossa base de esperança e tranquilidade. A nossa base de esperança e tranquilidade é o Senhor. Vocês entenderam isso? Vocês que estão me ouvindo aí no chat, vocês entenderam muito bem isso? Que por mais que você preserve a água, cuide dos recursos naturais do planeta, isso não pode ser para você uma fonte de segurança. Nós fazemos isso porque o
fazer. Nós estamos seguros porque o Senhor disse para a gente ficar seguro. Não é porque a gente preserva alguma coisa, não é porque a gente faz alguma coisa, não é porque existe um movimento social. Não. A nossa segurança está no Senhor. É muito importante entender isso, porque se nós deslocarmos a nossa segurança para o lugar errado, acontece que a gente pode até ter aquilo que a gente esperou, mas a nossa fonte de fé, de entrega, ela é desprezada. Porque, na verdade, é Deus que segura os quatro ventos, é Deus que preserva a humanidade e o planeta Terra. Então, é muito importante entendermos que Deus é a nossa fonte de segurança. E o terceiro verso aqui mencionado, o verso de Mateus, ele reforça para a gente a firmeza e a confiabilidade da palavra do Senhor. Existe uma palavra que você pode confiar, é a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não passa. A palavra do Senhor, ela é confiável. O seu pai diz assim para você: ah, minha filha, ah, meu filho, eu vou sempre cuidar de você. Quando você cair, eu estarei lá para te levantar. Quando você errar, eu estarei lá para te dar um abraço e dizer: não desista. Seu pai diz isso para você. Mas ele pode cumprir? Será que seu pai cumpre, prometeu? Ele pode até querer cumprir, mas por causa da origem e da natureza dele, ele é incapaz de cumprir. Por que ele é incapaz de cumprir? Ele é incapaz de cumprir porque ele é ser humano, ele é finito, ele morre, ele é preso pelo tempo, ele é preso por circunstâncias que fogem do controle dele. Então é muito possível que um dia o seu pai não esteja lá para te consolar. É muito possível que um dia aquele que prometeu amar você, estar presente em todos os momentos da sua vida, um dia não esteja mais na sua vida. E por que isso se dá? Isso se dá por causa da finitude e da limitação daquele que promete. Mas quero dizer para vocês, meus irmãos, que Deus, Jeová, o nosso Criador, ele é totalmente confiável, porque aquilo que ele oferece, ele é. Ele pode sustentar. Ele tem condições de oferecer totalmente. Por quê? Todos os fatores limitadores estão debaixo do controle dele. Por exemplo, o tempo. O tempo passa e Deus é o Senhor do tempo. O tempo não afeta Deus. O tempo afeta quem está dentro da caixa física do tempo. Deus está fora dessa caixa física. Então não importa quanto tempo passar, Deus sempre estará. Deus sempre pode afetar. E ele entra na caixinha do tempo, onde a gente vive, afeta a nossa história, afeta o nosso ser, mas ele não é afetado pela circunstância do tempo, diferente do teu pai, da tua mãe, do teu esposo. Por isso que a palavra dele é confiável. A palavra dele é confiável porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele não tem uma limitação carnal, física. Ele não precisa pegar um avião, ele não precisa pegar um carro. Por isso que você pode confiar na palavra dele. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. O seu pai talvez até queira um dia estar com você, mas é possível que ele nem saiba o que está acontecendo. Pode ser que você esteja vivendo uma situação muito difícil e ele não sabe. Porque ele não sabe todas as coisas, mas o teu pai que está nos céus, ele sabe todas as coisas antes mesmo de você saber. Por isso que ele pode te atender. Por isso que ele é tão confiável. Bom, uma vez que a gente entende que a gente tem que confiar em Deus totalmente, a gente começa a perceber que no passado, o povo de Israel, ele rejeitou Cristo Jesus, o Messias. Rejeitou Jesus. Eu gostaria de terminar aqui, esse nosso momento, falando sobre o grande pecado dos nossos dias. O pecado que é um divisor de águas nos nossos dias. Esse grande pecado é a falta de crença na palavra de Deus. É o desprezo com a palavra escrita de Deus para nós.
nós temos muitos erros, nós temos muitas fragilidades, inconstâncias. Isso é verdade. Mas existe algo que pode contornar a nossa vida de forma terrível e trazer contornos horrorosos para a nossa vida, é a falta de fé na palavra. E como a gente observa a falta de fé na palavra? A gente observa a falta de fé na palavra simplesmente porque as pessoas não leem mais. As pessoas não leem mais a palavra. Se elas não leem mais a palavra, isso quer dizer que elas não acreditam mais na palavra. Porque a leitura da palavra demonstra submissão a ela, demonstra necessidade dela. Se você não procura mais a palavra, quer dizer que você não tem necessidade. E a fé está totalmente ligada ao senso de necessidade. Se nós não temos necessidade da palavra, isso quer dizer que nós não temos mais a fé nela por uma razão. Porque nós não acreditamos que ela é de Deus, ou pela segunda razão, porque acreditamos que já sabemos tanto dela que não precisamos mais lê-la de novo. E os dois casos são péssimos. Um porque acredita que a palavra não é de Deus, e o outro que acredita que ele é o Deus da palavra, já domina tanto que a palavra se torna menor do que o conhecimento remoto que ele ou ela já tem. Quem é você nessa história? Como é que você tem pecado, negligenciado a palavra de Deus? Porque você não acredita que ela é de Deus? Ou porque você acredita que já sabe tanto que você já se tornou o Deus da palavra e não precisa nem mais acessar ela? Como é que essa incredulidade tem se expressado na sua vida? Eu quero dizer para você que se você não se apegar à palavra de Deus, o futuro será uma surpresa para você. Porém, se você se submeter e buscar a palavra de Deus como resposta para essa sua necessidade, o futuro para você está profetizado. Você não precisa ter medo, você não precisa ter insegurança. Você pode olhar para a internet, para o caos, para a política, para a sociedade, para o carnaval, para os absurdos, para as calamidades e ter tranquilidade, porque você vai saber que você é filho da luz. Você não é filho das trevas. E se você não é filho das trevas, não precisa temer. Deus sempre estará contigo. Nesse momento eu gostaria de pedir para você, se você tem um desejo de colocar sua vida diante de Deus, se você deseja ser feliz através da confiança nas profecias de Deus, confiança na palavra de Deus, se você deseja consagrar a sua vida ao que foi profetizado, consagrar a sua vida à vontade de Deus, para que sua vida, essa sua caminhada, seja pautada na luz, na segurança de um futuro que já foi profetizado. Eu quero que você escreva aqui no nosso chat, fala assim: pastor, eu quero consagrar a minha vida a Deus. Eu estou começando o dia hoje, fala aí, escreve aqui para mim: pastor, hoje eu quero consagrar a minha vida a Deus. Fala assim: eu quero consagrar a minha vida a Deus, eu quero crer na palavra, eu quero me submeter à palavra, eu quero que a palavra ela encha a minha vida. Diga para mim aqui que eu vou orar por você nesse momento. Eu vou pedir para que a palavra de Deus cubra a sua vida. Vou pedir para que a palavra de Deus seja o tema da sua vida. Todos os dias da sua vida, sempre primeiro seja Deus. E que todos os dias da sua vida sejam dias de oração, não somente esses 10 dias. E que todos os dias da sua vida sejam dias de segurança. E sejam dias profetizados. Dias que saíram da boca de Deus e você decidiu viver. Diga assim: eu quero viver o dia que Deus profetizou para mim. Eu quero viver o tempo que Deus profetizou para mim. Eu vou orar por você nesse momento. Feche os seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, que bênção, Senhor, é ter o Senhor como Deus da nossa vida. Ter o Senhor como profeta da nossa história. Ter o Senhor como uma palavra viva que nos sustenta e que ilumina o nosso caminho. Muito obrigado, Senhor, por conduzir a nossa vida e ter misericórdia de nós, para nos dar mais uma chance, mais uma oportunidade de nos aproximarmos confiantes diante do Teu trono de graça. Bondoso Deus, eu gostaria de nesse momento pedir
que o Senhor visitasse cada família aqui conectada. Existem pessoas dentro da escola, dentro de uma sala, na cama do quarto, nesse momento conectado, aqui comigo e com o Senhor. Eu quero que o teu Santo Espírito os visite, toque o coração deles com a ponta dos teus dedos, cure as feridas, traga força para esse dia. Em nome de Jesus, assinamos essa oração. Amém, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Nesse momento eu chamo aqui os nossos interlocutores para nós irmos para a parte final desse nosso culto para Deus. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Realmente, aqui no nosso chat nós tivemos muitas pessoas que aceitaram esse apelo, estão dizendo aqui, escrevendo, né? Eu quero viver, eu quero consagrar a minha vida, eu quero viver para Deus. Consagrar, muito bonito isso, pastor. E nós te agradecemos também, e muitas pessoas te parabenizando pelo seu aniversário, que Deus o abençoe mais uma vez. Pastor que veio agora este ano para a nossa igreja de São Caetano do Sul e já está fazendo um lindo trabalho aqui na nossa igreja. No nosso chat, então, nós temos muitas pessoas participando, agora estamos com 41 pontos, muitas pessoas aqui colocaram seus pedidos de oração. Nós temos um pedido especial, a nossa revista traz hoje, né, além do tema da semana toda, que é orar por 5 amigos. Se você ainda não definiu quem são os seus 5 amigos, você pode então definir agora em oração, e assim ao terminar esta mensagem também, que você possa continuar durante todo o dia em oração por esses 5 amigos. E também os motivos de oração de hoje, como o pastor já disse, por mais interesse pelo estudo da Bíblia, pelo Espírito Santo em minha vida, em meu lar, e por esses 5 amigos de oração. Fora isso, também a Marta de Merdigian está lembrando de orarmos pelas famílias que foram ali fragilizadas pelas enchentes. Nós também podemos fazer a nossa contribuição. Na igreja também estamos com uma campanha para contribuirmos e também podemos orar por eles. E também por todas as famílias aqui representadas, os pais pedindo oração pelos seus filhos. Com certeza Deus, Ele está prestes a ouvir todas essas orações aqui. Pastor, então vamos orar neste momento, agradecendo mais uma vez por esta participação de todos. Amanhã, 6 horas, nós continuaremos. Todos têm a oportunidade de ter ali o link da sua revista. E nós vamos, então, desde já agradecer a sua presença e orar por vocês. Feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai amado. Obrigada, Senhor, por todos esses amigos que, juntos nesta manhã, estão se unindo em oração, Senhor, buscando um reavivamento, buscando reforma, buscando mais comunhão contigo. Juntos, Senhor, nós somos mais fortes, nós temos uma motivação uns dos outros, que ao orarmos, Senhor, por esses 5 amigos, possamos nos lembrar, ó Deus, de que eles são filhos especiais teus, e que o Senhor possa visitá-los, e eles possam sentir assim, tem alguém orando por mim. Nós também nos lembramos, Senhor, de consagrar a nossa vida, de orar pedindo a presença do Espírito Santo, de ouvir a sua voz, de também estudar a tua palavra, porque quando nós estudamos a sua palavra, ao orarmos e ao enfrentarmos todas as situações do nosso dia, essa palavra se faz presente na nossa vida, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui e com certeza nos ajudará, nos dando um futuro profetizado, mas um futuro garantido, Senhor. A nossa gratificação, ela pode ser adiada, mas nós sabemos que ela é certa. E nós te bendizemos por isso, Senhor. Abençoe a cada família aqui representada neste momento e a todas que irão se conectar e ouvir esta mensagem. Desde já nós te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém, meu Pai. Que fé
Passa na hora, quero ver